Que bom saber que você está acompanhando essa trajetória junto com a gente, estudando a Palavra de Deus, nessa temporada do Escola Bíblica, onde nós estamos apresentando o livro do Apocalipse, Revelações de Esperança. E você com a gente participando ao vivo, deixando aqui a sua pergunta, o seu questionamento, e é muito bom ter a sua presença junto com a gente. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente começa com o tema de hoje, eu tenho certeza que vai tocar o seu coração. Até já! Estamos começando o programa Escola Bíblica, estamos no 4º capítulo do livro que é a base do nosso estudo aqui. Nós temos oferecido para você diariamente esse guia de estudos, Apocalipse, Revelações de Esperança. Esse é o tema que nós escolhemos estudar com você nessa temporada, nesses próximos dias. E lembrando que você pode entrar em contato com a gente e fazer o pedido para você receber na sua casa também, tá bom? É a primeira vez que você está acompanhando a gente? É a primeira vez que você está assistindo a Novo Tempo. Esse programa tem a oportunidade de oferecer a você a possibilidade de você estudar a Bíblia, o livro do Apocalipse, de forma gratuita. Se você quiser pedir esse guia de estudos aqui, você pode entrar em contato em horário comercial no telefone 12 21 27 31 21, tá bom? Ou você também pode agora pegar o seu celular aí e enviar para a gente uma mensagem pelo WhatsApp. Salva o nosso número aí, escreve Escola Bíblica Novo Tempo, é o 12 98100 1615, tá? Anota e faz o seguinte, você manda uma mensagem para a gente dizendo assim, quero receber o estudo, quero receber. E você vai receber um link no seu WhatsApp que você vai preencher os seus dados e rapidamente vai ser enviado para você esse guia de estudos aí na sua casa, tá? Agora, se você quiser agora, hoje, acompanhar o estudo, você pode baixar no site biblia.com.br e ter aí no seu computador, no seu celular, é uma maneira mais fácil de se envolver com a gente nesse momento também. Eu estou muito feliz de receber o retorno das pessoas, o feedback, pessoas que têm feito suas perguntas, a gente tem tentado de alguma maneira tirar as dúvidas, a gente tem tentado se aproximar e ao mesmo tempo estudar a Bíblia e o Apocalipse, que é tão intenso, mas tornar isso prático para a nossa vida também, tornar real, tornar bem vívido e viver aquilo que Deus espera de nós também. Durante essa semana nós estamos falando sobre a maior guerra. Ontem nós começamos falando sobre a Segunda Grande Guerra Mundial, que envolveu mais de 100 milhões de pessoas, que matou basicamente 80 milhões de pessoas através do Holocausto e outras coisas mais. E nós falamos também que a maior guerra, na verdade, é o grande conflito entre o bem e o mal. No céu surgiu no coração de Lúcifer o desejo de ser igual a Deus. E aí, então, ele teve em seu coração um sentimento que levou a 3 coisas: orgulho, vaidade e egoísmo. E esse mesmo sentimento, ou esses 3 mesmos sentimentos, são expressos hoje na vida de muitas pessoas que têm, infelizmente, representado o caráter de Lúcifer também. Olha, eu quero lembrar você das redes sociais. Nós vamos orar e, na sequência, nós vamos estudar a Bíblia. A nossa rede social, lembrando que todos esses estudos você pode vê-los no nosso YouTube, tá? Que é o youtube.com/Escola Bíblica NT, tá? Nosso YouTube, Escola Bíblica NT, você pode acompanhar o estudo de hoje, os anteriores também. O nosso Instagram é exatamente, Escola Bíblica NT. E o Facebook, bem fácil também, Escola Bíblica NT. Siga a gente no Instagram, no Facebook, faça a sua pergunta, seu questionamento, a sua contribuição também. Nós aguardamos você, tá? E nós vamos orar e vamos entrar no tema de hoje. Bondoso Deus, te agradeço mais uma vez por essa oportunidade, por já estarmos nesse 4º estudo e sabermos que o Senhor tem conduzido os nossos passos a cada dia. Mais uma vez, habite no nosso coração e nos dê a compreensão necessária. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós começamos com alguns questionamentos dentro do nosso coração. Por quê, né? Por que surgiu o grande conflito? Por que surgiu o mal?
Esses são alguns questionamentos que surgem no coração das pessoas. Por que Deus permitiu? Inclusive alguém entrou em contato com a gente permitindo, João Paulo. Daqui a pouquinho a gente vai mencionar uma das perguntas. Mas eu quero começar com você falando sobre a maior das guerras e mostrar algumas imagens que são realmente significativas para nós. Imagens que a gente vê no dia a dia, mas que mostram que hoje nós vivemos num mundo de conflito, de morte, de fome, de guerra. A partir do momento em que Lúcifer se rebelou no céu, veio para a terra e se envolveu com o ser humano, enganou o ser humano, Adão e Eva, nós, como consequência disso tudo, sofremos. E às vezes a gente se pergunta, né, por que a gente sofre como consequência de Adão e Eva? A gente também sofre como consequência de escolhas de pais, de avós. Infelizmente, a consequência de uma escolha equivocada no início gerou hoje o nosso sofrimento também. Mas existe uma pergunta que começa o nosso estudo de hoje, o nosso segundo estudo do 4º capítulo. Como era o mundo antes da chegada do mal? Você já se perguntou? Você já estudou, já compreendeu, você já buscou na Bíblia? Hoje nós sabemos como é o mundo, nós temos vivenciado diariamente, né? Recentemente eu vi uma cena triste, né, de uma família muito querida, conhecida, que perdeu um casal com os 2 filhinhos atrás do carro, um acidente, perdeu os 2 filhos. Esse é um exemplo clássico do nosso sofrimento. Mas antes disso, como era o mundo? E a Bíblia diz assim, Gênesis 1, 26 a 31. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Tem uma palavrinha grifada ali, eu sempre procuro pedir que a gente grife algumas palavras que são bem interessantes, a nossa imagem. Como assim nós éramos criados ou fomos criados, Adão e Eva, à imagem de Deus? Será que era o físico? Será que é isso que a Bíblia diz? Na verdade, nós sabemos que a Bíblia declara que Deus é espírito e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Nós não temos um depoimento claro de como, de fato, Deus é. Nós temos expressões bíblicas, mas quando diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados, na verdade, com as características, com os atributos de Deus. Nós fomos criados com amor, porque Deus é amor. Nós fomos criados com justiça, porque Deus é justiça. Nós fomos criados com misericórdia, porque Deus é misericórdia. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus fez questão de colocar em nós aquilo que Ele é. E assim era o mundo. Um mundo pacífico, um mundo de paz, antes desse grande conflito que atingiu e atinge todos os dias a cada um de nós. E um aspecto que eu gostaria de mencionar para você nesse mesmo texto é quando a Bíblia diz assim, fomos criados à imagem de Deus, criados à nossa imagem e semelhança. Eu não quero me aprofundar nisso, mas como nós estamos estudando, eu acho que vale a pena. A nossa imagem e semelhança. O primeiro verso da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele é um texto que inicialmente ele já aponta a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E nesse texto que nós lemos agora, a nossa imagem, a imagem de Deus, mais de uma pessoa. No princípio criou Deus, é um estudo bem extenso, mas vale a pena a gente entender que essa palavra Deus, Elohim, é uma palavra plural, ou seja, no início da Bíblia, no início de Gênesis, já aponta que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam envolvidos na nossa criação. Vale a pena você estudar mais sobre isso. E hoje nós voltamos a pensar como era maravilhoso o mundo na época de Adão e Eva, no período de Adão e Eva. Vamos em frente. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre
todos os animais que se movem pela terra. E o verso continua: e dou todos os vegetais com alimento e tudo que tem fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves dos céus, as criaturas que se movem rente ao chão, e assim foi. E a gente lê mais uma vez: e Deus viu que tudo que havia feito, tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã, e foi o sexto dia. O mundo foi perfeitamente criado por Deus, sem conhecimento de dor ou sofrimento, como era o plano original divino. Nós temos mais uma pergunta que vai seguir. Mas esse era o mundo que nós nascemos. Não hoje, né? Mas o mundo de Adão e Eva, um mundo perfeito. Um mundo que realmente desejava que o ser humano fosse o grande cuidador, mas o ser humano caiu e errou. Temos uma pergunta aqui que chegou para a gente, é a pergunta de João Paulo, já que a gente está falando sobre esse grande conflito, como era a terra antes da queda, como está sendo hoje, nós sabemos. O João Paulo fez uma pergunta dizendo o seguinte: olha, pastor, por que Satanás não foi destruído por Deus? É uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? A resposta, eu diria que ela é bem básica, é uma resposta já convencional, mas é a mais precisa que a gente pode ter. Por que Deus não destruiu Satanás? Ele não destruiu Satanás por uma razão clara, né? Imaginem, no céu, eu mencionei alguns estudos atrás, no céu não existia mentira, não existia engano. E de repente Lúcifer tem no seu coração a mentira. Ele permite se afastar de Deus e o mal habita no coração dele. Ele começa a enganar e dizer que Deus é mau, que Deus é injusto, que Deus é tirano, que Deus quer dominar a todos, que Deus não ama. E de repente Deus percebe que está acontecendo no céu um conflito, existe um desacordo e de repente Deus destrói Satanás, ou Lúcifer até então. O que os outros anjos pensariam? A pergunta básica seria: será que Lúcifer não estava certo? Será que ele não tinha razão? Deus destruiu Lúcifer justamente para que a gente continuasse sendo subjugado por ele. Sempre existiria no coração e na mente dos seres criados e dos anjos: será que Deus realmente não era um tirano? Tanto que ele destruiu Lúcifer. Mas Deus permitiu que Lúcifer permanecesse vivo, para que os anjos, para que o universo, eu e você, entendêssemos quem ele é. E se tem alguém que entende o mal, o que Lúcifer ou o próprio Satanás hoje faz, esse sou eu e você. Obrigado, João Pedro, por sua pergunta aí. João Paulo, ou melhor, que entrou em contato com a gente. Que Deus te abençoe e a gente continua estudando a palavra de Deus. Nós vamos daqui a pouquinho com mais duas perguntas no nosso estudo de hoje, falando sobre essa guerra, o grande conflito entre o bem e o mal. E após o intervalo, eu quero mandar um abraço para você, participando junto com a gente também. Até já. Já voltamos com a Escola Bíblica, estudando sobre o Apocalipse, revelações de esperança. E a gente vai estudar aqui ainda o complemento do estudo de hoje, que é o capítulo 4 desse guia de estudo, que é a nossa base de estudo. Se você chegou agora, você pode receber na sua casa gratuitamente esse estudo que nós estamos apresentando aqui na Novo Tempo. E eu vou ser bem rápido agora. Você pode mandar um WhatsApp para a gente, tá? Gratuitamente você vai receber na sua casa. Salva esse número que você está vendo na tela agora, 12981001615. Diga assim, manda uma mensagem: quero receber esse estudo bíblico. E nós vamos encaminhar para você um link, você preenche e a gente vai enviar na sua casa, tá bom? Ou você pode baixar agora no site biblia.com.br e ter aí no seu celular, na sua própria mão ali, de forma digitalizada, para você participar junto com a gente também, tá bom? São as maneiras de você participar. Quero aproveitar e mandar um abraço, assim como o João Paulo, que entrou em contato com a gente, fez a pergunta, você também pode fazer a pergunta, tá? Um abraço muito especial. Deixa eu mencionar aqui algumas pessoas que entraram em contato com a gente. Vamos ver se eu encontro aqui. A Osilda, ela é de Vitória da Conquista. Obrigado, Osilda, por entrar em contato com a gente pelo Instagram. A Maria José Silva, ela é de Ubá, Minas Gerais. Eu tive o privilégio de ser pastor nessa cidade.
pessoas muito queridas, cidade de Carinho, em Minas. O Oséias Oliveira, ele é de Ilhéus, Bahia. Obrigado, Oséias. E obrigado também a Carmen Coutinho, ela é de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, Brasil todo representado também aqui no Escola Bíblica. E nós vamos seguir estudando um pouquinho mais a palavra de Deus. Nós somos um espetáculo para o universo, um espetáculo para o mundo nesse grande conflito cósmico. Os anjos estão de olho em nós e nós queremos lembrar você que esse estudo de hoje, nós estamos no capítulo 4 do nosso estudo. E nós estamos dividindo a cada semana esse estudo em 4 partes. É a segunda parte do 4º capítulo, tá bom? Vamos a uma pergunta. A pergunta de hoje aqui relacionada ao grande conflito. Como Satanás introduziu a rebelião na terra? Como que ele introduziu na terra esse conflito? Nós já ouvimos falar de Adão e Eva, mas nós vamos fazer questão de ler aqui. Gênesis 3, 1 a 4. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus te disse? Não comam nem do fruto das árvores do jardim, de nenhum fruto? Olha só, Satanás, ele possui a serpente, ele engana Adão e Eva, ele usa o principal animal, o mais belo, que tinha cores. Imagine, hoje a gente imagina uma serpente rastejando no chão, a gente tem medo. Mas até então a serpente, como mencionei há pouco, ela tinha asas, ela era colorida, era um animal que chamava atenção. Imaginem como se fosse um pavão hoje, alguma coisa assim, muito bonita. Satanás, pessoalmente, a Bíblia diz que ele pessoalmente se personificou em serpente. Ele não mandou ninguém, nenhum dos anjos para enganarem. Ele fez questão, ele não podia errar e não errou. E o texto continua. Respondeu a mulher à serpente, podemos comer dos frutos da árvore do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, e aí está o primeiro grande engano da terra, certamente não morrerão. Eu faço questão de explorar um pouquinho mais isso, certamente não morrerão. Quando você ouve falar de religiosidade, religião, você já ouviu alguma religião dizer para você o seguinte, quando você morre, você não morre? Certamente você não morrerá? Eu sei que existem pessoas sinceras em todas as denominações, em todas as religiões, mas aqui, no Éden, com Satanás se personificando em uma serpente, é que surgiu um dos grandes enganos de hoje, nesse conflito cósmico que nós estamos vivendo, o ensino de que quem morre não morre. Quem morre, morre, até a volta de Jesus. Quero continuar lendo o texto com você. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos, olha, continua mentindo Satanás, olha, no dia que vocês comerem, os seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Eu gosto muito dessa parte do texto. E a gente falando do grande conflito. A serpente, Satanás, olha para Adão e Eva e fala assim, olha, é o seguinte, olha, Deus não quer que vocês sejam como ele, que vocês conheçam o bem e o mal, vocês não sabem o que é o mal, vocês conhecem só o bem, ele não quer. E eu imagino, então, Eva curiosa para querer ser igual a Deus, só que ela se esquece de uma coisa. Olha como o inimigo é astuto ainda hoje. A Bíblia, e nós lemos, diz que Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de quem? De Deus. Eles já eram a imagem e semelhança de Deus. E a serpente, Satanás, diz assim, se vocês comerem do fruto, vocês conhecerão o bem e o mal e serão semelhantes a quem? A Deus. Ele ofereceu algo que eles já tinham. Eles já eram semelhantes a Deus. E quando eles aceitam, eles perdem aquilo que eles já tinham. Quando eles aceitam pensando que eles ainda não eram como Deus, eles perdem a semelhança com Deus. E qual foi a semelhança que nós estamos estudando aqui? O caráter de Deus, os atributos de Deus. Eles perdem o amor, eles perdem a misericórdia.
eles perdem o espírito de justiça e a partir daí nós vemos o mundo hoje como está. Qual era o plano do inimigo de Deus com tudo isso que ele fez? A pergunta segue com essa resposta: implantar desconfiança no coração do casal. Também, mostrar a igualdade de forma diferente. Ele tentava mostrar algo que aparentemente era bom, mas no fundo era algo que os destruiria, que os enganaria. E foi isso que ele fez. Olha, ser semelhante a Deus. E por fim, os planos de Satanás, entre eles, era fazer ele mesmo o plano para dar certo. E como eu mencionei, deu muito certo. A última pergunta de hoje: que nomes são dados ao inimigo de Deus? A partir daí, o anjo de luz, Lúcifer, lá no céu, vem para a terra. E a Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, começa a descrever alguns nomes relacionados ao inimigo de Deus, nesse conflito que nós vivemos. E nós podemos perceber nesse inimigo de Deus alguns atributos que fazem referência aos nomes. E esse texto fala um pouco sobre isso. Alguns nomes dados ao inimigo de Deus: o grande dragão, que foi lançado fora, e nós já estudamos recentemente sobre o dragão; a antiga serpente, de Gênesis, chamada de Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados por terra. Existem duas palavras muito conhecidas aqui que vale a pena a gente entender um pouquinho mais elas: Diabo e Satanás. Olha aqui, Diabo no Apocalipse, a palavra, né, eu não gosto sinceramente nem de falar muito esse nome, mas é importante a gente entender, compreender. Mas o diabo no Apocalipse vem do grego dragão, caluniador. Diabo significa caluniador. E Satanás, que vem do hebraico, serpente, significa adversário. Satanás é nosso adversário. O diabo é o caluniador, aquele que acusa, aquele que aponta o dedo. E a partir da queda, todos os dias nós somos atribulados, acusados por aquele que é o nosso inimigo, por aquele que é o nosso adversário. Eu quero lançar um desafio para você. E o desafio que eu lanço é você colocar no seu coração a confiança que diante desse grande conflito podem existir anjos, podem existir legiões de anjos, mas a Bíblia diz assim que um anjo de Deus é capaz de parar uma legião de anjos maus. Hoje nós aprendemos um pouquinho mais sobre o grande conflito que veio do céu para a terra e hoje está espalhado diante de nós. E hoje nós temos algo muito desafiador: saber que o inimigo de Deus está rodeando a terra. É isso que a palavra de Deus diz, ele está por aí. Satanás e seus anjos, mas Deus é muito mais poderoso. E Deus está ao nosso lado para vencer. Se você quiser lutar contra Satanás e eu quiser, ele vai nos destruir. Eu quero lançar um desafio para você. O desafio é você não lutar sozinho. É você buscar a Deus, porque Deus vai lutar por você. E Deus vai vencer por você. A cada dia a gente tem deixado um desafio. Para assim que você encerra esse programa ou encerrar esse programa, você, quem sabe, tendo a possibilidade de você se ajoelhar, orar a Deus e durante esse tempo você colocar no seu coração esse desafio. O de hoje é confiar na suficiência de Deus. Confiar que Deus é suficiente para solucionar os seus problemas, confiar que Deus é suficiente para destruir o mal, confiar que Deus é suficiente para vencer esse grande conflito que nós temos dentro do nosso coração. Deus é o suficiente para mim e para você também. É claro, estamos estudando as profecias, mas elas têm que fazer sentido pessoalmente para mim e para você. E que essa profecia de hoje faça sentido no seu coração. Nesse grande conflito cósmico, nessa grande guerra, nas maiores das batalhas,
existe um Deus que é vitorioso. E só falta Ele vencer no meu e no seu coração. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, porque na cruz do Calvário, o Senhor confirmou a solução para o problema desse grande conflito. Nos ajude a acreditarmos que o Senhor é o suficiente, que em Cristo Jesus nós podemos vencer, não por nós. Então, Senhor Deus, faça parte da nossa vida, do nosso lar, das nossas escolhas, dos nossos planos. Ajude cada pessoa que tem entrado em contato aqui. Ajude a retirarem suas dúvidas, a vencerem as lutas. É o que nós pedimos, confiantes em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.